Seja bem-vindo ao nosso canal Priton, Priscila e Cleiton Nutricionistas. Fique ligado que hoje nós vamos falar sobre o processo de detoxificação. O que é isso? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificação para você estar recebendo conteúdo semanalmente e compartilhe este vídeo se for interessante para você, se for útil para você, compartilhe com outras pessoas também e não se esqueça de dar um like, tá certo? Vamos lá? Detoxificação ou processo de detox. Será que existe uma dieta detox? Alimentos que sejam desintoxicantes? Veja bem, nós já temos fisiologicamente um sistema no nosso organismo que é um processo de biotransformação que ocorre a nível molecular, ou seja, dentro das nossas células, a partir de uma sequência de enzimas e mecanismos diferentes para nos ajudar a diminuir a nossa carga tóxica. Então isso já é fisiológico. O problema é que na nossa contemporaneidade, no nosso mundo moderno, nós estamos expostos a diversos fatores que contribuem para aumentar esta carga tóxica com as suas diversas substâncias que são incompatíveis com a nossa fisiologia e bioquímica. Deixe-me dar uns exemplos. Estamos vivendo numa época de doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, nós temos também, obviamente, a exposição a doenças infecciosas. E por conta disso, a população está tomando muito remédio. É remédio para pressão, para diabetes. Além disso, a gente está vivendo uma pandemia de transtornos emocionais e estamos tomando remédios ansiolíticos para dormir, ou seja, uma quantidade imensa. E o princípio ativo desses fármacos, eles atuam nas nossas células. Parte desse princípio ativo, que não é utilizado pela célula, acaba ficando estocado na célula. A gente tem o incremento ainda de agroquímicos presente nas verduras, de agrotóxicos. A gente tem substâncias provenientes de produtos de limpeza, de cosmético, metais pesados, principalmente quem usa muita panela de alumínio, quem come peixe de águas profundas e rasas também estão contaminados. Ou seja, são diversas substâncias que existem que vão aumentando a carga tóxica no nosso organismo. E aí, esse sistema complexo, composto por enzimas e por mecanismos, ele acaba ficando sobrecarregado. Essas moléculas, elas se comportam na forma gordurosa, ou seja, são solúveis em gordura. Portanto, elas ficam armazenadas no nosso tecido de gordura, no nosso tecido adiposo. Para que a gente possa eliminar, através desse sistema, essas moléculas, é preciso termos algumas etapas, que a gente chama de etapas do processo de biotransformação. Em primeiro lugar, uma família de enzimas chamada citocromo P450, elas vão pegar essas moléculas que se comportam na forma gordurosa e vão torná-las mais solúveis, ou seja, elas vão ser hidrolisadas. Por que isso precisa acontecer? Porque o nosso sangue é um meio aquoso, a nossa urina é aquosa, então a gordura não se dá com a água. Se você pegar, por exemplo, um pouco de óleo e botar dentro de um copo de água, você vai ver que eles vão se separar, porque eles não se dão. Então, essa molécula gordurosa, que são substâncias químicas, elas precisam ser metabolizadas. Eu esqueci de falar, a gente está consumindo muito produtos industrializados também, que estão cheios de aditivos, corantes, acidulantes, conservantes. Essas substâncias também incrementam, potencializam essa carga tóxica total, ok? Então, a gente precisa dar conta disso. E aí o nosso sistema começa a ficar com déficit, começa a ficar defasado porque ele não dá conta de tanta intoxicação. Voltando àquele raciocínio que eu estava dizendo, essas moléculas precisam ser transformadas de uma forma mais solúvel para então começar a ser mais compatível com o meio líquido para serem eliminadas. O que acontece é que quando elas são transformadas da forma de gordura para mais solúvel, pode ser que muitas dessas moléculas se tornem tão tóxicas quanto a molécula de origem, quanto mais tóxicas ainda. Então elas precisam passar por uma outra fase, um outro processo de metabolismo, contando agora com outras enzimas
dentre elas uma muito conhecida que você provavelmente deve conhecer, que é a glutationa, que vai tornar essas substâncias mais líquidas ainda. Agora sim, elas estão passíveis de serem excretadas do nosso organismo, via suor, via fezes, porque o fígado pode jogar essas substâncias agora para a vesícula, da vesícula para o intestino, e o intestino agora elimina essas substâncias, ou majoritariamente pelo rins, e o rins agora vai lançar essas moléculas para a nossa bexiga, e da bexiga vai sair pela urina. Então, quando você participa, por exemplo, de um programa detox, o primeiro benefício que você tem é deixar de estar exposto a essas substâncias. Você fica, por exemplo, num ambiente como este aqui, cujo ar é menos poluído, você não está se alimentando de alimentos industrializados. Obviamente, em muitos casos, não é recomendável retirar a medicação da pessoa que esteja usando. Dependente para o fim dessa medicação, o médico é o profissional de saúde responsável por fazer essa retirada, ok? A gente, no processo de desintoxicação, a gente não orienta dessa forma, tá? É claro que se uma pessoa está usando alguns remédios e ela percebe que dentro do processo ela não está sentindo nenhum sinais e sintomas que vai estimulá-la a usar, a pessoa que vai tomar a decisão de tomar o remédio ali ou não, mas a gente não recomenda isso porque não é da nossa alçada. Muito bem, dito isto, a gente entende também que a gente começa a colocar agora substâncias que vão ajudar todo o nosso mecanismo e a expressão de enzimas que fazem parte deste processo de biotransformação a partir do alimentos. Deixa eu dar um exemplo. O repolho, por exemplo, o hortelã-pimenta, eles contêm substâncias bioativas da classe dos glicosinolatos. Essas substâncias, quando entram dentro do nosso organismo, elas vão agir, né, na nossa epigenética, favorecendo a expressão da enzima glutationa, por exemplo, que vai ser muito importante nesse processo de segunda fase de biotransformação. Dessa forma, a gente vai dando suporte para o nosso organismo, para que cada vez mais ele possa ir eliminando toxinas, e ao mesmo tempo a gente evita de introduzir toxinas, e desta forma nós vamos diminuindo a nossa carga de toxina geral. Obviamente, muitas dessas toxinas na forma de gordura, elas caem na corrente sanguínea durante um processo de desintoxicação e acaba gerando efeitos adversos como dores de cabeça, cansaço. E como num programa de desintoxicação nós estamos numa dieta praticamente hipocalórica, com baixo consumo de caloria e alto consumo de nutrientes, a gente acaba utilizando as reservas do nosso corpo, a gordura, como fonte de energia. E ao essa gordura ser lançada na corrente sanguínea para nos fornecer energia, nós acabamos liberando também na corrente sanguínea toxinas. Mas se tivermos paciência e calma dentro do processo, a gente vai diminuindo a nossa carga tóxica e a gente vai se alimentando cada vez melhor. Aí pode surgir a pergunta: e os alimentos com agrotóxicos, eu devo consumir ou não? Bom, eu vou expressar aqui a minha opinião. Se a gente for colocar numa balança os prejuízos que os agrotóxicos que estão presentes ali naqueles alimentos vão trazer para o nosso organismo, de um lado, e de outro, os benefícios que as fibras, as vitaminas, os minerais, os compostos bioativos presentes nesses alimentos que estão com agrotóxico, se a gente for botar na balança, por mais que a gente tenha um prejuízo de um lado do agrotóxico, a gente tem uma quantidade tão grande de vitaminas, minerais, compostos bioativos presentes nesses alimentos que vão dar conta dessa intoxicação, e a gente ainda vai ter um saldo positivo um pouco menor. É claro que o ideal seria obtermos alimentos orgânicos, mas vivemos num mundo concreto, essa não é a realidade de todo mundo, e conte com a gente, fique ligado nos nossos vídeos para que você tenha mais informações importantes sobre este e outros assuntos, para que você possa ter promoção na sua saúde, qualidade de vida, e até a próxima.